Conexão Saúde. Apoio Cultural. Clínica Informa. Estética e emagrecimento. Bem-vindos ao Conexão Saúde, um programa dedicado a você, ao seu bem-estar e à sua saúde. Hoje receberemos, como sempre, dois profissionais altamente qualificados. Conversaremos com o Dr. Cleibe Nicásio da Silva, gastroenterologista, e com o Dr. Linneu Biasotti, cardiologista. E o nosso primeiro bloco, a gente começa com o Dr. Cleibe. Dr. Cleibe, é uma honra tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo ao Conexão Saúde. Obrigado, Priscila. A honra é minha de poder participar, poder ajudar com informações e fazer o melhor possível aqui, para deixar vocês. E o tema, né, Dr. Cleibe, do nosso primeiro bloco gera muitas dúvidas. É por isso que a gente já começa com uma pergunta para você aí de casa. Você sabe o que é uma hérnia? Né? É um tema tão polêmico, né? Parece que todo mundo entende de hérnia, né? Mais do que os doutores, né, Dr. Cleibe? E a gente queria falar sobre esse assunto hoje aqui no primeiro bloco do Conexão. Por favor, o que é uma hérnia, Dr. Cleibe? Hérnia, se nós colocarmos da forma simples de entendermos, né? Hérnia é aparecer um buraco onde não era para ter um buraco. Né? Olha aí. Porque o termo técnico é enfraquecimento de uma parede. Mas que parede? Ninguém vai entender o que é essa parede, né? Então, digamos que nós temos a nossa pele aqui pro lado de fora do abdômen, da barriga, né? Ok. Essa pele, tá, é um fator de proteção nosso. Depois da pele, nós temos gordura, músculo e temos uma outra coisa que é muito importante, que chama aponeurose. O pessoal chama de véu. O véu, o famoso véu, que realmente protege a gente lá dentro, né? Esse véu, eu trouxe uma coisa bem simples para explicação, vocês. Isso. O véu é como se fosse algo muito próximo da grossura de um papelão, né? Uma caixa de papelão, digamos assim. Ele tem ali aquela grossura, aquela espessura. Só que ele tem que ser íntegro, ele não pode ter nenhum furo nem nada, ele é fechadinho, é assim que tem que ser. Então, quer dizer, nós teríamos a pele, as gorduras, os músculos e o véu embaixo. Então, se eu tirasse a pele e tudo, o véu ficaria ali protegendo tudo. O que acontece na hérnia? Esse véu abre um buraco e esse buraco, o intestino que estava protegido, começa a querer sair. Nessa tentativa de sair, pode ser através do umbigo, pode ser através da parte aqui do meio aqui da barriga, né, do abdômen. Pode ser onde tem uma cicatriz anterior, onde você fez uma cirurgia. Na região da virilha, que é muito comum, que são as hérnias, muito frequente, as hérnias inguinais. O que acontece? O intestino, ele quer sair para onde está mais fácil sair, que seria esse buraco. Então, esse buraco não pode existir. Existindo essa falha na parede, digamos assim, você tem uma hérnia. Perfeito. Então, o senhor falou aqui a parte abdominal, mas pode acontecer de termos hérnias em várias partes do corpo ou não? É mais no abdômen? O mais comum de hérnia, tá, são hérnias abdominais. Essas hérnias são as hérnias da parte da gastroenterologia. Também temos dentro da gastroenterologia uma hérnia interna que chama hérnia de hiato. Essa daí é para refluxo, que é uma outra situação não estudada nesse momento. E existe um outro tipo de hérnia que às vezes as pessoas confundem também, que são as hérnias de disco. Não deixam de ser um tipo de hérnia, mas porém isso aí é outra região da coluna, vértebras, etc., que também não entra dentro da gastroenterologia, né? É outra especialidade. Como eu descubro que eu tenho hérnia, Dr. Cleibe? Quais são os sintomas? Olha, geralmente os mais comuns são você vê um aumento, um volume diferente na sua barriga, no abdômen ou na região da virilha. Principalmente quando você faz esforço físico, né? Tende a aumentar esse volume, mas também, em outros casos, você começa a ter uma dor, tá? E uma dor onde você não descobre de onde vem essa dor. Então você passa por vários médicos, você vai, às vezes, no ginecologista, vai no urologista, tem dores em algumas regiões do abdômen e da barriga, E pode ser uma hérnia muito pequena, que não tá se protruindo, ou seja, ela não está fazendo o abaulamento, o volume, e que nós vamos descobrir ou através de ultrassom,
ou através da experiência do médico, que em 98% dos casos ele consegue fazer o diagnóstico com as próprias mãos. Entendi. E quais são os principais tipos de hérnia na parte abdominal? Os principais tipos são a do umbigo, e a das virilhas. Essas duas são as mais frequentes. Porém, se nós traçarmos como se fosse uma linha, tá? Pegando aqui do meio do peito até a região do pubis, que chama linha média da barriga, do abdômen, essa linha inteira ela pode ter hérnia, né? Mais frequente na parte de cima. E sempre que você faz uma cirurgia aberta, podendo ser até uma cirurgia videolaparoscópica, onde teve uma incisão na barriga, onde teve um corte, aquela região de corte ela está enfraquecida. Correto. Ela tem no máximo 80% da força que teria antes. Então aquelas regiões podem ser áreas propensas a ter hérnia. Já que o senhor citou de cirurgia, é o único tratamento a cirurgia? Sim, hérnia não existe outro tratamento. Não tem remedinho para hérnia. Você pode dar remédio para melhorar a dor do paciente, para que o paciente ele fique mais cômodo com aquilo, mas a hérnia estará lá para o resto da vida dele. O problema é, quanto mais você demora a operar, maior essa hérnia fica. E essa hérnia ficando maior, eu preciso de uma cirurgia maior. Eu preciso de uma tela maior. Eu preciso de mais coisas para poder resolver o problema. Então, hoje, o que se preconiza é descobrir que você tem uma hérnia, a melhor coisa a fazer é cirurgia. Cura, tira isso de você, porque as complicações não são interessantes. E eu sei que o senhor é um dos principais aqui da região que fazem a cirurgia por vídeo. É isso, doutor? Isso, exatamente. A cirurgia videolaparoscópica, ela não é tão recente. Ela já é para ter assim, se nós formos falar em tempo, a cirurgia videolaparoscópica para a hérnia tem mais de 15 a 20 anos. Né? Porém, infelizmente, no Brasil, nós temos pouquíssimos colegas que fazem essa cirurgia por videolaparoscopia. Houve um último censo médico em que colocou-se que apenas 1 a 2% dos cirurgiões hoje fazem hérnia por videolaparoscopia. Porque realmente ela exige uma curva de aprendizado grande. E essa curva de aprendizado grande, o que significa? Que uma cirurgia que ele está acostumado a fazer em 30 minutos, quando ele começar a fazer ela por vídeo, ele vai levar 2 a 3 horas. Para ele voltar a fazer ela por 30 a 40 minutos, que é hoje os mais experientes, né, que nós fazemos, ele leva pelo menos aí 50 a 100 cirurgias para ele comer. Depois que ele fizer esse tanto de cirurgia, ele começa a ter um tempo mais interessante para ele, para poder fazer. Então isso complica muito em você deixar aquilo que você faz para mudar totalmente a sua técnica. É por isso que eu comentei, porque o que eu acho interessante é que hoje a gente tem uma leva, né, de pessoas que são totalmente focadas em educação física, exercício físico, academia, musculação. E tem algumas pessoas que falam, eu não vou fazer minha cirurgia agora porque eu vou ficar de cama 1 mês ou 2, não de cama, mas eu vou ter que ficar de repouso. Porque a cirurgia aberta realmente precisa do repouso, 30 dias, 40 dias, 45. A vídeo não. A vídeo, foi o que me falaram, depois de 48 horas... a pessoa já pode fazer exercício. É isso, Dr. Kleib? Então vamos lá, vamos às duas situações, tá? Nós temos uma situação que é a cirurgia aberta, que é a mais comum. Na cirurgia aberta não tem jeito, nós temos que respeitar a fisiologia do organismo, nós temos que respeitar o pós-operatório do meu paciente. É um corte maior, é uma cirurgia maior, entendeu? Nessa cirurgia aberta você leva pelo menos... para você estar andando normalmente, sem medo, já fazendo caminhadas, de 10 a 15 dias, mais ou menos. Tá. E para você voltar às suas atividades mesmo, de pegar peso, tudo normalmente, pelo menos aí, no mínimo de 40 a 50 dias. Sim. 2 meses seria um tempo muito bom para você voltar às suas atividades normais. Por isso que talvez as pessoas postergam a cirurgia aberta. Na cirurgia videolaparoscópica, que hoje nós fazemos, a cirurgia videolaparoscópica, a recuperação é muito rápida. Sim. Então você, por exemplo, opera um paciente de manhã e você pode, geralmente independente do tamanho da hérnia, tá? Você pode já pedir para que esse paciente vá para casa à tarde, na recuperação dele.
E esse paciente também É um grande avanço, né? já Dr. vai para Kleber? casa andando e fazendo atividades leves. Inclusive, você já pode no dia seguinte, se ele quiser fazer uma caminhada, já pode fazer uma caminhada Olha que leve. maravilha. Ele já começa a fazer atividades muito rápido. Geralmente, com 15 dias, você já pode liberar esse paciente para atividades praticamente normais. Sim. E para uma academia, que já é uma atividade mais forte e tudo mais, 20, 25 dias já estaria liberado. Atletas de alto nível, alto rendimento, digamos assim, né, halterofilistas, jogadores de futebol, nós liberamos depois de uma cirurgia dessa, para ele voltar à atividade normal dele, com 30 dias mais ou menos você já pode liberar o atleta. Ou seja, a videolaparoscopia realmente ela existe para isso. Te libera antes, Te né? libera antes, é uma cirurgia que tem um índice de complicação muito menor. Muito menor. E o índice de recidiva, de voltar a ter hérnia de novo, é 10 vezes menor com a cirurgia videolaparoscópica. E Dr. Kleber, pra gente finalizar, qual é a precaução, né? Qual é a prevenção pra gente não ter a hérnia, não? Olha, Porque é hereditário? Pode ser hereditário ou não? Como exatamente. Não existe prevenção para hérnia, tá? Tá. Hérnia, quem tiver que ter, vai ter. É muito hereditário. As pessoas falam, quem pega muito peso, Isso. faz muito esforço. Por pegar peso, você tem uma propensão já a ter hérnia. Então, você pegar peso ou não pegar, tudo bem que você pegou mais, ela aumentou. Mas provavelmente você já tinha uma propensão anterior. O que geralmente você pode evitar uma hérnia onde? Bom, em vez de fazer uma cirurgia aberta, de alguma forma, eu vou fazer uma vesícula. Em vez de fazer ela aberta, fazer ela por videolaparoscopia. Apêndice, em vez de fazer ele aberto, fazer por videolaparoscopia. Se você evitar a cirurgia aberta e levar para a videolaparoscópica quando puder, essa cirurgia videolaparoscópica, né, o pessoal chama de laser, ela sim poderia evitar uma futura hérnia, diminui o risco de hérnia no futuro. Apenas isso. Mas mesmo a cirurgia videolaparoscópica ainda você tem uma pequena chance, mas pode ter uma pequena chance de ter hérnia também. Entendi. E Dr. Kleber, é mais em homem, é verdade? Só para tirar uma última dúvida para a gente poder ir para o segundo bloco. Depende a hérnia, tá? Se nós formos falar hérnias na virilha, mais comum em homem. Tá. Hérnias no umbigo, tanto homem quanto mulher. Aí eles se equiparam. As hérnias incisionais, que são hérnias pós-operatórias, aí também se equiparam, ficam para os dois, aí depende de quem teve cirurgia e quem não teve cirurgia. Perfeito. Dr. Kleber, muito obrigada. Pena que o papo foi rápido. Parece que foi rápido, a gente já aprendeu tanta coisa, né? Mas eu agradeço a sua participação. E antes da gente ir para um break, eu queria mostrar o look do programa de hoje. Olha só que moderno, lá da Inês Boutique de Matão. Eu tô aqui com uma saia, com uma blusa, né? Super moderna, aqui atrás com essa estampa militar, com a cor militar também na saia de couro. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro couro. E eu acho que deixa o visual moderno, o visual bacana, né? O brinco também é da produção. Eu também queria mandar um beijão para Fúvia Magrini, o pessoal da Fúvia, toda a equipe que me produz, faz meu cabelo, faz a minha maquiagem. Então hoje ficou muito legal, tá super aprovado, Inês Boutique e Fúvia Magrini. E na volta, a gente vai para um pequeno intervalo e na volta conversaremos sobre infarto com o cardiologista Dr. Lineu Biasotti. Fica aí, a gente já volta. Conheça a Informa, centro especializado comprometido com o bem-estar e a qualidade de vida. Planos de emagrecimento saudável com acompanhamento psicológico, nutricional e estético. Além de tratamentos estéticos para gordura localizada, flacidez, celulite, rejuvenescimento e limpeza de pele. Estrutura completa com salas amplas, equipamentos de alta qualidade e equipe qualificada. Informa, referência em emagrecimento e estética em Araraquara. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Benassi, vanguarda da tecnologia e do atendimento. Combustível 100% Ipiranga. Atendimento 24 horas com os melhores combustíveis e gás natural veicular. Além de serviços de troca de óleo Jet Oil. Loja de conveniência completa e ponto de vendas Connect Car. Saiba mais. Participe do Quilômetro de Vantagens, o maior programa de pontos do Brasil. O Posto Benassi espera por você. Tradição Ipiranga há quase 20 anos. Bem-vindos novamente ao Conexão Saúde. E
Com certeza você já deve ter ouvido falar em infarto ou ataque cardíaco, não é? E você sabia que esta doença é uma das que mais mata pessoas no Brasil e no mundo? É por isso que a gente tem hoje aqui no Conexão Saúde o Dr. Linneu Biasotti, cardiologista, que vai nos ajudar muito neste assunto. Dr. Linneu, é um grande prazer tê-lo conosco, é uma honra. É um prazer muito grande meu estar com vocês, entendeu? E aqui para poder tentar elucidar alguns problemas e trazer informações para quem está nos assistindo. Com certeza. Com certeza. Dr. Linneu, vamos começar do começo, né? Ok. O que é um infarto? O infarto é uma interrupção brusca do sangue nas artérias coronárias. O coração tem as artérias. Nós temos praticamente duas artérias, coronária direita e coronária esquerda. Essas artérias irrigam o coração, levam o sangue para o coração. Quando ocorre uma interrupção, quer dizer, uma obstrução de uma artéria, nós temos o infarto do miocárdio. Correto. É exatamente É a obstrução isso. de uma artéria, porque essa Obstrução. artéria leva o sangue para o corpo inteiro. Exato. E Mas essas artérias coronárias são específicas do coração. Elas levam o sangue exatamente para o músculo do coração. Porque você sabe que nós temos artéria no corpo todo e as artérias é que levam o sangue, entendeu? Arterial. Entendi. E a importância do sangue arterial é fundamental para que se ocorram os metabolismos todos nas células. Quando há um interrompimento de uma artéria, seja em qualquer parte do corpo, e nós estamos falando de infarto, nós estamos falando de coração, você vai ter lesões graves, entendeu? No músculo do coração, e isso a gente chama, quando é no coração, infarto do miocárdio. perfeito. E o que seria essa obstrução? Por que acontece a obstrução das artérias? Normalmente, as artérias têm um trânsito livre para o sangue passa pelas artérias Sim. sem nenhuma obstrução. Com o passar dos anos, entendeu? Em pacientes que têm fator de risco para ter infarto, e isso é um fator que eu quero chamar muita atenção aqui, mais para frente, os fatores de risco. Por que algumas pessoas infartam e outras não infartam, entendeu? Algumas pessoas têm muito fator de risco, e esses fatores de risco, por exemplo, hipertensão arterial, o tabagismo, o diabetes, o aumento do colesterol no sangue, a falta de atividade física, a obesidade, são fatores que provocam, entendeu? Com o passar dos anos, você vê que o infarto ocorre mais acima dos 40 anos nos homens e acima da menopausa nas mulheres. Depois eu vou explicar também por que após a menopausa nas mulheres. É o acúmulo de gordura, essa obstrução, Exatamente Dr. Linneu? Vai nas artérias depositando, entendeu? O colesterol, que é, entendeu, uma gordura. Isso vai formando placas nas artérias. Sim. Essas placas vão evoluindo com o passar dos anos e chegam, entendeu, com o tempo, uma obstrução nas artérias. Só que essa obstrução, ela não ocorre só pela placa. Às vezes você tem uma placa de 70%, de 80% de obstrução das coronárias, e as coronárias continuam levando o sangue de uma forma reduzida, mas se mantém. E o paciente às vezes pode ser totalmente assintomático. Isso é importante falar, né? Às vezes não sente sintoma nenhum. Exato. O indivíduo tem uma vida normal, mas tem placas importantes, obstruções importantes, e ele leva uma vida normal, assintomático, sem nenhuma queixa. Só que essas placas, elas podem ser instáveis. O que significa isso? São placas, entendeu? Que a sua superfície, a qualquer momento, pode se romper. Olha lá. E quando se rompe, entendeu? Forma um coágulo nesse local. E esse coágulo é que vai obstruir 100%. E levar à falta de perfusão, o nome que a gente chama cientificamente, para aquele músculo. O músculo não vai receber sangue porque houve uma obstrução total da artéria. E aí nós vamos ter aquele quadro, entendeu, de dor no peito, forte, sudorese fria, palidez. Que são os sintomas de um infarto, Exatamente né? isso, Que são sintomas de um infarto. A dor forte no peito, Exatamente que isso. chama angina. Angina. Isso pode acontecer de uma forma aguda ou de uma forma crônica. Quando é forma crônica, esse paciente ele começa a sentir uma dor quando ele caminha, quando ele sobe uma escada, quando ele anda um pouco mais rápido, quando
pratica um esporte, ele tem uma dor no meio do peito, uma dor em aperto ou uma dor em queimação, às vezes irradiando para o braço esquerdo. Então, essa é uma angina de esforço, é uma dor que está relacionada com a isquemia do coração, a falta de sangue no coração, mas está relacionada ao esforço. Isso Correto. pode evoluir por muito tempo, você entendeu? E o paciente às vezes não procura o médico porque ele acha que isso é uma dor anormal, tranquilo. Mas existe um infarto agudo no miocárdio que o paciente nunca teve nada, de repente começa com uma dor muito forte, entendeu? E isso é o que mais nos preocupa, porque nós temos que atuar rapidamente nesses casos, diferente do outro, que ele vai evoluindo cronicamente, e dá tempo aí ao seu consultório, dá tempo a ser examinado, e você o encaminha para cateterismo e faz o diagnóstico. Por isso que a gente precisa fazer exames médicos periodicamente, né, doutor Com Irineu? certeza, Porque às eu vezes acho a gente não sente os sintomas e de repente acontece de uma vez. Né? E nisso eu chamo atenção para esse grupo de risco, né? São pacientes que têm mais riscos que o outro. Por exemplo, você pega um homem acima de 40 anos, um homem tabagista, fumante, o cigarro aumenta em 60% a incidência de infarto. Você pega um indivíduo hipertenso, que tem pressão alta há muitos anos, indivíduo diabético, indivíduo com dislipidemia. O que é dislipidemia? Aumento de colesterol, aumento de triglicéridos. A incidência de infarto nesse grupo é muito maior. Então, quem for portador desses fatores de risco tem que estar sempre muito mais atento. E história familiar também, né? Se o indivíduo tem um pai que teve infarto cedo, a mãe que teve infarto cedo, ele pertence também a esse grupo de risco e que tem que ser visto com mais frequência, acompanhado com mais frequência. Tem que se prevenir, né? E como agir diante de uma situação dessa? Sentiu alguma dor ou de repente alguém do seu lado teve um infarto? Enfim. O que eu chamo sempre a atenção de todo mundo, e nós temos falado isso faz muito tempo já, é o seguinte: todo mundo, independente da idade, porque às vezes você tem uma idade mais jovem, mas tem infarto. Eu já peguei paciente com 24 anos com infarto. Sim. Você entendeu? Sim. Isso é uma preocupação grande. Então, se você tiver uma dor que você não está acostumado a ter, independente de estar relacionado com esforço ou não estar relacionado com esforço, você sempre tem que procurar um médico. Então, por quê? Porque o médico vai fazer diagnóstico e vai te encaminhar, vai te orientar. Eu tive um caso importantíssimo, interessante demais. Um rapaz de 24 anos que passou ao meu consultório há pouco tempo, que ele teve uma dor no peito, o eletro era normal, foi no 24 horas, fez os exames de sangue, a troponina, que é uma enzima muito importante, que aumenta muito no sangue quando tem infarto, estava aumentada, mas como o eletro estava normal, ele só tinha 24 anos, ninguém deu tanta importância. Né? E ele continuou com essa dor, até ir ao meu consultório. Eu fiquei muito preocupado, pedi uma angiotomografia. A angiotomografia é um exame que nos ajuda muito hoje, você entendeu? Porque você faz um exame contrastado das coronárias e você faz uma tomografia durante esse momento que você injeta o contraste, e ele tinha uma obstrução por um trombo. Ele formou um coágulo dentro da coronária. Então não é aquele paciente que evolui com placa, obstruindo, não. As coronárias eram normais, ele nunca teve nada nas coronárias. Mas um coágulo se instalou, entendeu? E obstruiu a coronária e ele teve um infarto. Quer dizer, isso é uma coisa que nos preocupa muito. E nós atendemos agora esses dias, interessante, logo depois um rapaz que veio da Suécia. Esse rapaz teve esse mesmo quadro, entendeu? Só que ele demorou muito na Suécia para ser atendido. Quando ele chegou no hospital já tinha mais de 8 horas, eu quero chamar bem a atenção dessa questão de tempo para ser atendido. Isso que eu tô... E na Suécia, entendeu? Teve meu consultório semana passada, ele demorou muito para ser atendido e ele teve um infarto gravíssimo, ele teve uma perda muscular imensa. Hoje ele tem uma complicação grave do infarto, que é a insuficiência cardíaca, tudo isso, ele tem uma fração de ejeção muito baixa, de 30%, tudo decorrente desse infarto que não foi tratado em tempo, entendeu? Lá na Suíça, quer dizer... Então mas tempo ele é que não primordial. foi. Exatamente isso. Sentiu, então, corre para o hospital. É o que eu chamo a atenção de todo mundo. Gente, uma dor forte no peito, acompanhada de sudorese fria, acompanhado de palidez, entendeu? Vômito às vezes, sabe? Não pensa duas vezes. Se tiver um AS em casa, mastiga o AS, que o AS ajuda a dissolver esse coágulo que está se formando. O AS é o grande remédio daquele momento que você tiver em casa, uma aspirina, entendeu? Legal. Mastiga, põe no carro e vai imediatamente por 24 horas. Nós moramos numa cidade pequena, Araraquara é uma cidade pequena. Hoje, para você ir num pronto atendimento, vamos dizer assim, 24 horas da Unimed, tem muito paciente que tem Unimed aqui, ele vai gastar o quê? De qualquer lugar da cidade, ele vai gastar no máximo meia hora.
de qualquer lugar da cidade, ele vai gastar no máximo meia hora. No máximo, Eu estou né, doutor chutando Lineu? bem grande, vai estar no Selmidei, em algum lugar qualquer, bem longe. Sim. Ele vai gastar no máximo meia hora. E nós temos que fazer o tratamento nesses pacientes, no máximo até 4 horas do início da dor. Se você fizer o tratamento nesse paciente no máximo até 4 horas do momento da dor, você consegue, entendeu? Evitar que ele tenha um infarto. A gente chama de abortar o infarto. É impedir que o infarto aconteça. Claro. Entendeu? Isso se faz cateterismo e através do cateterismo você aborta o infarto. Mas tem que ser até 4 horas. Porque se passou de 4 horas, você vai perder massa muscular e aí as coisas se complicam bastante. E doutor, cateterismo é um dos tratamentos. Como que a gente pode falar de tratamento para quem tem... Eu penso o seguinte, hoje qualquer paciente que tem dor no peito e que você identifica que ele está infartando, se você puder fazer esse cateterismo nas primeiras horas, você vai recuperar esse coração. Você vai evitar que ele infarta. Então hoje a gente trata infarto agudo com cateterismo, porque você faz o cateterismo, identifica a obstrução, faz a angioplastia, quer dizer, dilata aquela artéria, desobstrui aquela artéria, coloca um stent ali para a artéria não se fechar, o paciente vai para a UTI, dias depois vai para casa. Quando eu me formei em medicina, não existia nada disso, não existia cateterismo. Os pacientes que tinham infarto, o infarto prosseguia. Acontecia. Tudo. E ele ficava, às vezes, 4 semanas internado no hospital. Hoje, os pacientes com angioplastia ficam 3, 4 dias no hospital e vão para casa. É muito tranquilo, né? Exatamente. Tranquilo, entre aspas, porque qualquer... Mas tem 2 fatores que eu considero muito importantes. Primeiro, você prevenir o infarto. Agora, quando você teve infarto, você tem que tratar extremamente rápido o infarto. Eu fico muito triste quando chega um paciente no meu consultório que perdeu o músculo, infartou, o infarto deu prosseguimento, não foi feito cateterismo, não foi feita angioplastia, chega no teu consultório já com perda muscular. São pacientes que você vai conviver com eles com falta de ar, com cansaço, a vida inteira. Quando você podia prevenir e evitar que aconteça. E a prevenção é exercício físico, boa alimentação, o que seria, doutor, para a gente finalizar? Tratar os fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco? Hipertensão, vamos tratar a pressão a vida inteira. Hipertensão é doença crônica, tem que tomar remédio até morrer. Colesterol elevado, vamos tratar o colesterol a vida inteira, entendeu? São doenças crônicas. É diabético, tem que controlar a diabetes a vida inteira. Isso, doenças crônicas, tem que ser tratado a vida inteira. É tabagista, tem que parar de fumar sempre. Nunca mais na sua vida. Não tem como discutir. Tem que fazer atividade física, tem que emagrecer, tem que levar uma vida mais tranquila, mais calma, sem muito estresse. Quer dizer, tem que tratar os fatores de risco para você prevenir. Se tem história familiar, tem que se preocupar mais ainda, você entendeu? E se por acaso chegar a ter uma dor no peito, não pode pensar. Tem que procurar o 24 horas imediatamente. Por isso que eu sempre defendo esses 24 horas dentro do hospital. Porque se você está um atendimento dentro do hospital, você já faz o diagnóstico, já vai para o cateterismo, já faz a angioplastia. Sabe? Perfeito. Então, isso é nos países mais adiantados, você tem esses pronto atendimentos sempre dentro do hospital. Porque esses pacientes vão ser atendidos dentro do hospital, vão ser socorridos, vão fazer o cateterismo, vão fazer a angioplastia dentro do hospital e vão ser tratados. Ótimo, doutor Lineu. Eu acredito que agora a gente está bem instruído para poder seguir e eu acho que a gente realmente tem que se preparar, prevenir e se algo acontecer, agilidade é o melhor remédio. E ninguém está livre de ter um infarto. E ninguém está livre, isso mesmo. Doutor Lineu, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. E antes de finalizarmos, eu queria dar uma dica para vocês sobre a cafeteria Pé de Bolo aqui de Araraquara. Olha que bolo delicioso, agora a gente vai servir para o Dr. Lineu e para o Dr. Kleibe no final do programa. É um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E uma dica para vocês da região, eles não estão só em Matão. Em várias cidades e estabelecimentos vendem esses bolos naturais deliciosos, em Matão também, e eu convido vocês a experimentar a Pé de Bolo, que são bolos maravilhosos. E toda quarta-feira, às 14h, e todo sábado, às 6h30, eu te encontro aqui, na TV Cultura Paulista, porque é hora de estar em conexão com a sua saúde. Até mais!